E bem-vindos ao nosso podcast da Imobiliária Conceito. Esse que é o nosso episódio piloto. A gente está começando aqui, vamos fazer alguns. Para vocês que têm dúvidas sobre investimento no mercado imobiliário, as diversas formas de se investir, a compra do primeiro imóvel, são todos esses assuntos que a gente vai abordar e a gente vai abrindo esses temas aí ao longo dos podcasts que a gente for fazendo, beleza? E pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Igor Matias, corretor de imóveis já há 4 anos, atualmente gestor da Imobiliária Conceito. E na Imobiliária Conceito eu fico a par da parte de marketing e de estratégia da empresa, né? E a gente também está aqui com a Vanusa, né? Fala um pouco de você, Vanusa. Prazer, pessoal. Eu sou a Vanusa, então, né? Trabalho hoje com o Igor. Hoje a gente abriu a nossa imobiliária. E eu sou da parte financeira da empresa, né? Então, aí eu cuido dessa parte financeira aí toda. Isso, embora também esteja na linha de frente de vendas, né? É verdade, na linha de frente Isso aí, de vendas tá também. na linha de frente de vendas, eu também na linha de frente de vendas. E falando sobre vendas, Hoje e aí, Josi, a gente também tá aqui com a Josi. Né? Pois Tá é. iniciando aí, Josi, fala um pouco de você. Bom, eu sou a Josi, a mais nova integrante, né, dessa família, que é a família Conceito. Tô fazendo transição de carreira recentemente. Eu venho da área de tecnologia, mas sempre gostei da área de vendas e principalmente nesse ramo imobiliário. E tive o prazer de estar junto com o Igor e a Vanusa para a gente iniciar essa trajetória. Legal. Bom, é isso, por enquanto é isso. Que legal, Josi. Beleza. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque a gente identificou, ao longo do nosso tempo de trabalho e atendendo muitas pessoas, que algumas dúvidas, elas são as que vêm com maior frequência, né? Principalmente Sim. aquelas do primeiro imóvel, como identificar bons investimentos, né? Porque, assim, é muito louco, a galera chega, quero investir e tal, né? Ou, às vezes, o cliente ele já vem com uma ideia de investimento na cabeça dele, mas quando ele passa para a gente vê que ele está olhando alguns dados e ignorando outros que seriam importantes. Então, a gente vai passar, assim, quais são, tá? Então, vocês vão gostar bastante, acompanha aí com a gente. Como pessoas autônomas e pessoas que têm renda informal, como que você compra um imóvel, né? Porque, dado o momento na busca, nessa jornada, tem que dar entrada no banco. E o banco vai pedir comprovante de renda. Então, cada um vai comprovar de uma forma. Isso a gente também vai abordar aí para vocês. Quem é CLT, quem é MEI, quem é ME, enfim, assim por diante, a gente vai abordar. Quem tem uma clínica própria, Isso. quem trabalha com vendas autônomas também. Muitas vezes a pessoa não tem esse comprovante, né? Ou não sabe como comprovar, né? Na hora de E outro ponto também, que a gente identifica também que é dúvida de muitas pessoas. Tem gente que nem sabe, mas como que é feito, né, a compra e venda e também a quitação de imóvel que está financiado. Então, você tem lá um apartamento que você comprou 2 anos atrás, você já está 2 anos pagando ele, mas ainda falta 28 anos pela frente ainda para você quitar. Né? Então, como que você vende esse apartamento? Como que alguém compra de você? Então, também são temas que a gente vai falar também. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Vai ser demais aí. Então, isso somos nós, né? Fazemos parte da Imobiliária Conceito. E hoje, para quem não conhece a Imobiliária Conceito, Igor, fala um pouco pra gente. Bom, a Imobiliária Conceito, né, como o próprio nome sugere, a gente quer trazer um novo conceito em negócios imobiliários. Inclusive, trazer mais tecnologia para ajudar na jornada de compra do cliente e também para a gente conseguir estar otimizando, né, a nossa assessoria, nossos clientes também. Diferencial na consultoria, né? Exatamente. E a consultoria que isso faz parte, está na nossa veia mesmo, de trabalho, de atendimento e também como pessoa também, que é a parte que realmente ajuda o cliente a fazer aquela aquisição e se sentir realizado de fato, né? Igor e Vanusa, a pergunta é para os dois, na verdade. Vocês já têm um tempo de carreira já nessa profissão e eu estou entrando agora, recentemente. É uma dúvida minha, inclusive. Como que é ser um corretor? Sim, é uma montanha-russa, para começar, de emoções. Então, para você entrar e construir, né, uma carreira nisso, você tem que ter um perfil adequado. Mas não é um perfil estético, é um perfil emocional. Então, um perfil onde você tem seus sonhos, suas metas e objetivos, mas que você não tem medo de se arriscar, porque é um risco, né? Não sei se quem está assistindo entende um pouco de bolsa de valores, de investimentos na bolsa. Então, lá quando você vai abrir sua conta numa corretora de valores, tem algumas perguntinhas-chave,
para identificar o seu perfil, se você é conservador, moderado, né? Ou se você é Arrojado. agressivo. Sim. Então, na corretagem, o seu perfil ele tem que ser, no mínimo, moderado. Conservador não tem como ficar. No mínimo. O ideal é agressivo. Então, esse é o seu perfil de mentalidade. Porque o mercado varia, as vendas variam, e principalmente no começo varia muito, enquanto você não consegue um conhecimento suficiente para você realmente assim, ó, nivelar o seu faturamento financeiro. Então, no início, você vê um pouco de oscilação. Tem um mês que você fatura 10 mil, no outro mês nada. No outro mês você faz 15 mil, no outro mês nada, passa 2 sem fazer nada. Sim. Então, até você controlar essas oscilações aí, ó, tem que ter estômago para aguentar. Mas também, gente, é ter liberdade financeira no sentido de conseguir fazer o seu salário. Então, se você estabelece metas, traça um plano de ação para alcançar essas metas, e você é uma pessoa determinada, você vai alcançar aquilo que você determinou. Quanto você quer ganhar por mês? A profissão de corretor de imóveis, ela não tem um teto de faturamento. O seu teto de faturamento é a sua capacidade, a sua competência, o seu conhecimento, isso é o seu teto. Mas enquanto você estiver expandindo isso, o seu faturamento ele também vai ser expandido também. O corretor, ele é um profissional autônomo, então. Exatamente. Isso. Entendi. Ele não é um CLT da imobiliária. Não. Então, assim, ele é um parceiro da imobiliária. Ele é um parceiro, um agente ali de vendas, né? Isso falando da imobiliária. Mas para o cliente, ele é um consultor. É alguém que entende os caminhos, alguém que estudou, se qualificou e se credenciou para isso, né? Porque um dos primeiros passos é você entrar e fazer o curso do Cresce, tirar o Cresce. Isso daí é como se você quiser ser um motorista, você tem que tirar a CNH. Então, é necessário. Isso que eu ia perguntar também. Além de como ser um corretor, quais habilidades principais para um bom corretor você acha que a pessoa que está iniciando nessa carreira deve ter? Olha, a principal delas é... Eu vou até tentar colocar aqui de forma improvisada numa escala, assim, ó. Em primeiro lugar, inteligência emocional, para essas coisas que eu te falei. E outras vezes uma venda tá tudo para dar certo. Nossa, uma venda que eu vou ganhar 60 mil nessa venda, 70 mil nessa venda. De repente, ela declina. Então, o emocional, você tem que ter inteligência para isso. A comunicação, outro ponto, né, também é importante. A comunicação. Sim. E um outro ponto, qual seria a palavra correta? Atitude, bastante atitude, para cima mesmo. Atitude. Então, o tipo de pessoa que espera que a imobiliária vá da lead, que espera isso, que espera aquilo, eu espero que o mercado melhore, eu espero que vai ficar esperando, o mercado vai passar e essa pessoa não vai conseguir. Então, é válido que um corretor, ele tem que ter... o ideal é que ele tenha um espírito empreendedor também, né? Sim. De ir atrás daquilo que ele quer, das metas. Nem tanto das metas da imobiliária, claro, mas das metas de vida dele. Na verdade, da meta de vida dele. Porque a gente, né, cada um... a gente tem a meta da imobiliária, a gente tem a meta como corretor, e a gente passa para os corretores que estão vindo também... Tem que ter a sua meta. Qual é o seu objetivo hoje, né? O quanto você precisa ganhar, quanto de renda você precisa. E daí você vai trazendo essas metas, né, para poder chegar no seu objetivo. Você acha que um corretor, ele, além de tudo, ele tem que ser um planejador? Mas nesse caso, se você tem o seu planejamento, né, para fazer essa organização sua de meta, do seu objetivo, você planeja e você executa. Não adianta só planejar e deixar guardado no papel. Você tem que planejar e executar para poder dar certo também. Entendi, legal. Mas isso eu acho que até para qualquer outra área, né? Para qualquer outra área. Mas é justamente isso, é para você identificar essas características. Então, assim, é uma característica empreendedora, como a Josi falou, realmente, Josi, é isso. Tem que ter essa característica mesmo. O planejamento, eu pensei mais, assim, numa questão de disciplina, sabe? Já que você... tem autonomia, né, de executar suas atividades semanais. Sim, então, até eu pensei no planejamento nesse quesito. Sim. Sim. É tipo assim, ó, embora você possa, não sei se é sobre isso que você se referiu, mas tipo assim, embora você possa sair no mercado, fazer alguma coisa no meio do dia, ir no banco resolver alguma outra coisa sua pessoal no meio do dia, é importante que você programe realmente a semana. Era nesse sentido que você estava falando, de programação. Isso, exato. Exatamente. Ter um roteiro, na verdade. Exatamente. Tem que ter. Posso até te perguntar depois se você tem um roteiro para isso, para sua rotina semana, de trabalho. pro seu dia.
Se não Legal. tiver rotina de trabalho, tipo assim, tá, acordei, beleza, lavei o rosto, cheguei na imobiliária, o que que eu faço? Para você não ficar perdido, né? Então, eu gosto de separar por blocos o dia. Então, eu separo 2 horas por dia de captação. Então, eu tento captar imóveis primeiro, captação de imóveis, né? Uhum. Captação de clientes no segundo bloco, então é 2 horas, né? Aí já foi. Essa captação de clientes é anúncio, tal. Se eu já fiz o anúncio, eu já deixei rodando, de repente eu vou em marketplace, por exemplo, né? Coloco esses imóveis campanha. lá. Então, os Legal. imóveis que eu capto no início do dia, eu já anuncio eles nessa próxima etapa. E depois, por consequência, vai ter pessoas te chamando. E é onde eu já tento já ir agendando, desenrolando uma data para, enfim, envio de documentos, montagem de pastas. Isso eu faço até... Aí não tem hora para terminar. Entendi. Esse terceiro bloco do dia, e aí que tá... O ideal para corretor de imóvel é não desligar a chavinha de trabalho. Você só vai desligar a hora que você estiver dormindo. Esse é o ideal. Conheço quem para 18 horas, 19, 20. Depois daqui eu não faço mais. Tá, tudo bem. Mas se der para você estar sempre com o celular por perto. Porque assim, tem cliente, eu já vendi para vários assim, que trabalha de madrugada. Então durante o dia não tem como conversar, ele vai estar dormindo. Aí o cara, é meia-noite. Ele, acabei de chegar aqui na empresa, que tá tranquilo. Viu? E aquele assunto lá? Meia-noite. Ou então, às vezes, tá o chegando do dia do trabalho, cara. né? À noite, É. tipo, trabalha o dia inteiro e Às vezes chega à o cara noite. chega o dia inteiro, ele chega 8 horas, que ele já tá tranquilo, que ele sentou ali pra ver uma novela ali. Aí no intervalo ele vai te mandando Já uma mensagem. responde. O que eu preciso mesmo te mandar? Você precisa de tal documento? Eu vou pegar aqui. E numa dessas, se você já parou às 18, e aí? Se o corretor para no horário comercial, Não às tem vezes como. o cliente... Então tem que viver mesmo a esperando. corretagem. O negócio é esse, é viver mesmo. Uhum. Esse é o que, se for perguntar pra você qual que é o ideal, é isso daí. Tá, agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. E eu, como comprador, o que eu deveria esperar de um corretor? De um bom corretor? Primeiramente, que ele te ouça, né? Em vez de só sair disparando um monte de informação. Oi, eu quero comprar um imóvel. Olha, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui. Tá, mas e aí? E se eu for comprar para morar sozinho porque eu tô num trabalho provisório, eu preciso de alguma coisa com um quarto só? Não, eu tenho uma família grande, eu tenho um menino numa idade, uma menina na outra idade, eu preciso de 3 dormitórios. O cara nem ouviu ainda, já saiu oferecendo, né? Então, eu acho que o ideal é que ele te pergunte coisas como, e você vai morar sozinho, está procurando, onde você vai trabalhar, porque ele tem que entender, principalmente o corretor que trabalha como a gente, que a gente tem tudo na região metropolitana de Campinas. Então, Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia, Montemor. Então, o que você precisar, principalmente se estiver na planta, a gente tem cadastro em todas as construtoras. Agora, como eu vou entender em meio a tanto empreendimento, que só em Hortolândia, eu acho que se fosse contabilizar, a gente teria um total de 35, 40 no total, entre alguns prontos, alguns na planta, enfim. Como que a gente iria indicar para você a melhor opção para você? É entendendo, né? Onde tu vai trabalhar, quantidade de pessoas que vai morar no imóvel, aí depois sim o orçamento, qual que é o seu orçamento. Então, assim, é te entender. Então, se você viu que você está sendo atendida por alguém que está te fazendo perguntas a fim de te entender melhor, isso daí já é um bom começo já, tá? E depois, a orientação clara e adequada, porque outro dia mesmo, né? Agora, final de semana, no churrasco, aniversário do meu pai, tinha um parente nosso lá e tava, poxa, eu queria comprar um imóvel, eu passei com um corretor, mas assim, ele me explicou, eu não entendi nada, meu. Eu falei para ele, não, muito confuso isso daí, eu vou deixar para depois. Eu falei, tá, o que você não entendeu? Aí ele falou, tal parte lá. Aí eu expliquei para ele. Aí ele, sim, agora eu entendi e tal. Então, provavelmente eu vou converter isso daí em venda. Mas o que é? É não transmitir com clareza. Talvez, por que você não passa de forma tão clara o conhecimento? Talvez porque não entenda o suficiente sobre. Então, poxa, o cara tá me falando das duas uma. Ou ele tá querendo me enrolar, ele não entende. Eu falo isso com segurança porque quem passar com atendimento comigo, quem já passou e tá assistindo, sabe que... E eu tenho um monte de depoimento, lá no nosso Instagram tem um monte de depoimento, justamente o que o pessoal fala é que a explicação é muito clara, ele consegue entender legal, consegue ficar bem a par de todo o processo, do que vai acontecer. Eu já passo uma previsão. Então, olha, hoje a gente está aqui na jornada, esses são os próximos passos até chegar aqui, que é o objetivo. Então, eu já passo também essa linha do tempo dos acontecimentos. Isso ajuda também. Então, espere isso do corretor, espere clareza, espere que ele te entenda. Que ele investigue. Outra, isso. E quando você apresentar problemas para ele, como por exemplo, olha, já estou tentando comprar há 3 anos, eu não consigo,
que ele consiga te orientar no meio disso daí. Tá? Não é só ter o imóvel a questão. Porque, assim, sendo bem sincero, o pessoal que está assistindo, imóvel, todos os corretores vai ter. Agora, aquele conhecimento de resolver aquele problema que está te impedindo de comprar o seu imóvel, aí é isso daí que você tem que procurar no corretor. Aquele É isso que eu iria consegue te entrar também colocar. para falar. Você que está procurando imóvel, na verdade, não é só procurar imóvel, você tem que identificar quem está sendo corretor e quem está sendo consultor, né? É, somente um vendedor ou um consultor, né? É, isso. Na verdade, o corretor, às vezes, ele fica muito vendedorzão. E quando entra um consultor, ele vai querer entender melhor, né, o que você está buscando, né, as suas necessidades, justamente para poder fazer uma análise da diferença. sua vida. isso, e né, fazer a diferença. Isso mesmo. É verdade, porque geralmente, muitas pessoas, inclusive, que estão assistindo hoje, às vezes a gente quer fazer uma compra, mas não sabe nem exatamente o que fazer, quais são os passos. E muitas das vezes a gente fica carente de informação. Sim. O cliente está lá e ele está completamente no escuro, Sim, perdido. e às vezes o cliente fala bem assim, eu como cliente vou falar, nossa, uma corretora fulana de tal entrou em contato comigo, como eu posso confiar naquele corretor? Né? É uma linha bem sensível, né, nessa questão da confiança, você passar uma confiança para o seu cliente, porque com certeza, a partir do momento que você está fazendo uma pesquisa, você vai falar com vários corretores, mas para você confiar em apenas um, para você fazer essa realização, né, essa conquista, então é porque ele te passou um diferencial, né, Sim. ali. E o diferencial que você tem que procurar é justamente esses, tá, pessoal? Então, clareza, esses pontos que eu toquei aí. Josi, inclusive, só para completar esse tema e fechar esse assunto, você tem uma história mais ou menos assim como cliente, né? Você comprou seu apartamento e estava me contando a sua tenho. história outro dia. É verdade. Como que foi quando você se deparou, só para o pessoal entender um pouco disso na prática, como que funciona, tá? Sim. Não foi com a gente que você comprou, né? Eu já te conheci bem depois, já tinha comprado, já foi fazia depois. tempo. Sim. Mas como que foi a compra? Mas do seu imóvel? eu tive sorte de ter encontrado um Já de consultor. cara, né? Sim, é o perfil que a gente estava conversando antes, né? Como é que foi? Que eu nem sabia que eu ia comprar um imóvel. Eu queria comprar um imóvel, mas nem sabia que poderia comprar naquela data. momento. Sim. E o corretor me abordou e chamou para visitar o decorado, pediu para eu ir até lá, tomar um café, sem compromisso. Falei, eu resolvi ir. Uhum. E lá eu levei minha documentação, aí ele perguntou, né, se era só para mim, se eu tinha criança, se não tinha. E aí ele me apresentou o produto. E nessa análise de documentação foi caminhando, foi dando certo, até o ponto que eu cheguei e falei, gente, eu tô comprando um apartamento. Como assim? Eu nem sabia que era possível agora, né? Então eu não Naquele tinha exato uma momento. clareza. Era um sonho, era uma vontade que eu tinha, só que eu não tinha clareza de como fazer, sabe? E ele Do te passo a mostrou, passo. ele te além do mostrou. passo a passo, ele Foi. também te mostrou, olha, Josi, é possível. Né? Isso Exato. acontece demais. Às vezes Sim. quem está assistindo fala, eu também queria comprar o meu imóvel, mas eu não posso. O máximo que eu tenho lá é 3 mil de FGTS ou nada de FGTS. Eu nem tenho nada guardado, não tenho, então eu não consigo o meu imóvel. O que muitas pessoas pensam a pessoa quer comprar um imóvel, mas ela fala mais pra frente. Eu Deixa vou eu ter juntar dinheiro, um deixa eu pouquinho juntar. para Vou dar esperar o entrada. meu momento. E não precisa. Agora não dá. E não, realmente precisa. não. Pessoal, para quem não sabe, e claro, a gente vai tocando nisso mais para frente, mas assim, para quem não sabe, basicamente é o seguinte: primeiro, você tem que querer ter o seu imóvel, né? Segundo, dá o primeiro passo, que é o quê? A pesquisa online. Dá o primeiro passo, começa a pesquisar. E aí você vai, assim, conversando com um, com outro corretor, e aí você vai identificar aquele que você confia mais e segue, tá? Segue, dá preferência para seguir uma pessoa só. E assim... claro, é importante que esse corretor te mostre o caminho e o que é mais importante é querer iniciar a pesquisa online e principalmente entender o seu poder de compra e avançar, tá? Porque assim, depois que o banco ele libera para você um financiamento, aquela diferença você combina com a construtora como você vai querer parcelar e pronto. Isso, Agora você entrou no ponto que eu ia te perguntar. legal. Já que a gente está falando do corretor, depois que eu achei o meu corretor, uma pessoa bacana, que tirou minhas dúvidas, está me orientando, minha dúvida é,
quais são os passos para eu comprar meu primeiro imóvel? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que esperar? O que eu preciso ter? Tá. Bom, o primeiro passo eu chamo até de o passo zero, tá? É antes de você iniciar a sua pesquisa, começar a ver imóveis, é uma coisa que você tem que fazer com você mesmo, tá, gente? Quer entender suas motivações, por que você está procurando um imóvel? É porque está desconfortável morar no fundo da casa da mãe, com uma criança pequena, com a mulher ali, você precisa de um lugar só seu? Qual que é o motivo? Sei lá, hoje você mora com seus pais, você quer ter sua liberdade. Qual que é a necessidade? Está no aluguel, mas está desconfortável também vivendo no aluguel, sabe? É muito disso, assim, essa questão sua. Ou já tem imóvel, quero investir agora. Exatamente. Tem quem procure também por crescimento, né? Que é esse caso seu também. Então, eu já tenho, eu quero crescimento. Então, isso também vai levar a gente para caminhos diferentes, porque quando você começar a conversar com o corretor, você fala, meu amigo, ó, eu preciso de um imóvel que assim, ó, vou casar, tô com pressa, preciso para prazo curto, meu orçamento é esse. Já foi bem objetivo. Você vai se ajudar bastante iniciando dessa forma. Então, se você sabe o que você quer, você já vai se ajudar. Porque o seu corretor já vai te entender, ele vai conseguir te auxiliar dessa para que você consiga isso. É sair rápido da casa da mãe e tal, e tal, e tal. Entendeu? É claro que se você vai buscar, por exemplo, um imóvel que vai entregar rápido, vamos falar de imóvel na planta, né? Porque é o mais fácil. Obviamente que você não vai ter muita opção de escolha, porque ele já começou a vender uns 2 anos atrás, por isso que hoje ele está perto de entregar. Então, você não vai poder ficar fazendo muita questão de andar, de vista. Claro, ver o que está disponível, o que dá, o que encaixa no seu orçamento. Mas não tem como. Agora, se você não tem a menor pressa, aí tudo bem, você vai escolher o melhor andar, a melhor vista, você vai ser mais exigente com isso, né? Legal. Porque acabou de lançar, tem tudo disponível. Então, você tem 2 anos e meio aí para aguardar a entrega. Então, 2 anos e meio de venda. Então, tem muita unidade para você escolher. Você vê, então, isso já determina até esse ponto também. E outra coisa, quando você quer para investimento, aí você não pode olhar tanto para um sentido assim, você vai olhar o imóvel que o corretor vai te apresentar, mas olhar assim, eu morando aqui não é bom, porque minha mãe não mora aqui perto, minha mãe mora lá, fica longe do meu parente X que eu gosto de visitar, não sei o quê. Não é assim que você tem que analisar se esse imóvel, vale a pena para mim, vou lá conhecer ou não. E olha que tem gente que é assim. Sim. Chega até a gente e fala, eu quero para investimento. Legal. Começa a mandar opções de acordo com o orçamento da pessoa. Fala, não, mas não quero esse bairro porque minha mãe mora mais para lá, eu quero... Mas é para investimento. Nesse bairro é onde o aluguel é mais caro, o preço de compra é melhor, entendeu? Então, eu vou indicar coisas que, por exemplo, na John Boy tem opções lá de imóveis, tudo bem, é pequeno, não tem vaga de garagem, mas o aluguel ali para estudantes da PUC chega a rentabilizar 1% ao mês. 1% ao mês de rentabilidade no imóvel. Isso é muito bom. Para quem entende um pouco de investimento em mercado imobiliário, sabe que você pegar um aluguel que é 1% do valor do imóvel ao mês é muito bom, dá 12% ao ano. É bom, sim, sabe? E aí não, porque não tem vaga de garagem, não sei o quê. Mas quem que vai morar lá? Não vai ser você, vai ser um estudante que só vai atravessar a rua para ir até E a o PUC. estudante, às vezes, não vai nem usar a vaga de garagem, né? O cara nem usa vaga de garagem. São outras necessidades. É um outro necessidades. público. É outro público. Então, assim, primeiro, sabe o que você quer. Aí você vai passar para o corretor e ele vai te dar as opções para você escolher. Então, é basicamente isso, tá? Esse é o primeiro passo. E aí, claro, depois entra na parte de papelada, né? A gente vai até depois, num outro tema ou em outros vídeos, falando um pouco mais sobre isso daí. E, bom, assim que você fez isso, né? Sabe o que você quer, passou para o seu corretor, ele identificou. Agora, pessoal, vou falar assim, ó. Seja qual for a sua intenção, se é investimento ou necessidade, tá? Seja qual for a sua intenção, você vai entrar nesses passos aqui, que é o start, né? Vai iniciar a sua pesquisa. Você vai identificar e vai escolher o corretor que vai te atender, vai entender as condições de pagamento. E detalhe, vamos fazer uma pausa aqui na condição de pagamento, porque a condição de pagamento, muitas vezes, ela é mais importante que preço, sabe? O cliente, ele vem até a gente... Como assim? E ele pergunta do preço, quanto que custa esse imóvel? Eu vou até, para mim, depois retomar de onde eu vou parar aqui. Ó. Quanto custa esse imóvel? E aquele, qual que é o mais barato? Sabe, ele está atrás de preço. Só que às vezes um imóvel que ele está mais barato, a condição dele de pagamento, se você não for comprar à vista, porque daí sim, se for à vista, você tem que ver o mais barato, né? Que vai te atender e que esteja com o melhor preço. Mas
vamos dar um exemplo. O cliente, ele tinha uma renda X, não tinha muita entrada e tinha uma opção de 235 mil para ele e outra de 250. A de 235, de primeiro momento, você entende que vai ser mais fácil para você comprar, Sim. né? Só que ele te dá 12 meses para você pagar a entrada. Então, você tem lá uma quantidade de valor, você precisa pagar aquilo em 12 vezes. O outro, ele dava 100 vezes, 100 meses para você pagar a entrada. O que acontece? Ele tinha, deixa eu só lembrar aqui, ó. Ele tinha, para mim falar uns números precisos para o pessoal conseguir entender, ele tinha 40 mil para dar, ele tinha que dar 40 mil de entrada, né? 40 mil em um que vai te permitir só em 12 vezes, vai ter que dar 3.300. 3.333 por mês ele teria que dar, ou seja, isso é mais pesado. Agora, o mesmo 40 mil dividido em 100 meses é R$400. Então, o que fica mais leve? Você fazer uma compra de um imóvel de 235 mil, que você tem que pagar 40 em 12 vezes, para dar 3.300. Os 400 mais leve. Ou você pagar só os R$400, entendeu? Então, assim, claro, se a sua preocupação é só com R$400 e te surgiu 800 naquele mês, vai lá, paga duas, beleza, né? Então, não necessariamente você precisa pagar no 100, mas busque por condição de pagamento. E a galera foca muito no preço. Tá, o preço é esse, e a condição de pagamento é como? É 12 meses, pô. É 6 meses, porque alguns são. 6. O outro não, o outro é 100, 72 vezes. Aí você vê o que faz mais sentido, se o seu orçamento está mais apertado. Né, que é à vista. Então é isso. É não só entender sobre o preço, que é importante, mas também perguntar. Não esqueça de perguntar a condição de pagamento para o seu corretor. Legal. E continuando aqui, ó. Então tá. Então start, identificar o seu corretor, condição de pagamento e preço, a escolha da unidade, montar a documentação e ser aprovado. Após isso, né, assina com a construtora. Assinou com a construtora, você vai para entrevista com o CCA. Após a entrevista com o CCA, assina o contrato de financiamento com o banco que você comprou. Se for na planta, sempre é caixa, tá? E o aí CCA, sim, o que seria, né? A gente está usando o termo técnico, mas o CCA seria o correspondente bancário, caixa aqui, tá? É quem te aprovou. É quem analisou sua documentação junto ao banco e aprovou você. Então, esse pessoal que te aprovou, que olhou a sua documentação quando a gente enviou, é eles mesmos que vai te chamar, fazer ali uma entrevistinha. O que tem nessa entrevista, né? Vamos também já que está nesse assunto. Ele vai praticamente repassar tudo com você. Olha, você está ciente que você comprou um apartamento em tal lugar que custou tanto e é tal andar, tal vista, você está ciente, né? O corretor te falou que te deu uma entrada de tal valor, vai ser corrigido assim, assim, assado. Isso é sim. Por que isso? É só uma segurança mesmo. É uma confirmação dos dados. É uma dados. confirmação de dados, tá? Porque entendi. não quer dizer que essa entrevista vai te desclassificar ao ponto de, nossa, Você já não fui aprovado, tem que ser aprovado de novo. Não, você já está aprovado, tá certo. É só para que você não siga, de repente, ou por má fé ou por esquecimento, o corretor não falou alguma coisa. Entendeu? Tem alguns corretores que não falam de algumas taxas, né? Inclusive, tem bastante cliente que sempre fala, nossa, mas o corretor não me falou isso, que eu vou ter que pagar essa outra taxa. Então, o CCA, ele vai falar. Então se você seguir, aí você não pode culpar ninguém. Então, entendeu? Então, preste atenção, tanto na mesa, na conversa, no fechamento com o corretor, e também depois nessa etapa aqui de entrevista, tá? Presta atenção, faça perguntas, porque tem gente que só fica ali balançando a cabecinha assim, e vai lá e assina, e depois reclama. Então, tem que estar atento ao momento ali, né? E depois tem uma surpresa. Ou então, acho que talvez, na verdade, é na emoção, né? Já aconteceu da gente falar com o nosso cliente e tal, alguns clientes nossos, a gente sempre passa, e daí depois ele fala, nossa, Igor, mas eu não lembro que você tinha me falado isso, né? Fala, não, mas nós falou sim, mas talvez pela emoção de você estar assinando ali, né, seu imóvel, você fala, nossa, tem esquecido. Sim. Por isso que também, em branco. Em contrapartida, né, assim, pegando esse ponto, como isso aconteceu algumas vezes, o que a gente sempre faz? Vai anotando tudo no papel e deixa com a pessoa o papel. Entendeu? Porque daí já vai para casa e não tem dúvida. É normal. Porque você ela tá chega empolgado, lá e vai muita repassando informação. os pontos, Sim. né? Ela vai os mais repassando. importantes. Exatamente. E essa etapa, tipo assim, hoje a gente está assinando com o banco, daqui a tanto tempo você tem que começar a pagar o seguro obras, daqui a tanto tempo você pega a chave. Então, esse cronograma, a gente também deixa com ela também, para ela ir se preparando, ela sempre saber, ela tá sempre ciente
de onde que ela está e qual que é o próximo passo para ela ir se organizando e não ser pega de surpresa, né? E aí sim, vai seguro obras, chaves e só depois das chaves, e aqui também vai uma outra coisa também, que a pessoa pega e inicia o pagamento do financiamento dela. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, hoje eu moro de aluguel. Eu não vou comprar hoje um imóvel porque eu tenho que pagar o meu aluguel e eu já tenho que começar pagando a entrada e pagar a parcela do financiamento. Não, não é assim. Então, você vai pagar seu aluguel aí, o seu financiamento não é agora, é só quando você já tiver possibilidade de mudar para o apartamento, quando eles te entregarem as chaves, está tudo pronto, condomínio entregue. Ali que vai iniciar o seu financiamento. Antes disso, não tem financiamento. Então, se você já deu a entrada à vista, não tem entrada. Você só vai pagar uma taxinha de seguro-obra, só isso. Se você tem entrada parcelada nesse período de construção, você vai estar pagando a sua entrada. Entendeu? Mas a parcela não. Então, assim, às vezes, isso é um ponto decisivo entre alguém que não entendeu, de repente, uma explicação, não sabe como funciona, ele pensa, não, agora eu não vou comprar, não estou preparado, tal, né? Ele deixa de seguir por não saber que é assim que funciona. E às vezes ele descobre, então meu financiamento eu só pago depois? Sim, só depois. E às vezes só por esse motivo você já, então dessa forma, então encaixa. Eu consigo manter essas coisas parceladas, entendeu? Tá aí uma informação importante. Uma informação. Super válida. Ótimo. Exatamente, é isso aí. E bom, como a gente, só para completar aqui também, como a gente estava falando sobre investidores, né, eu fiquei devendo quais são os pontos, né, para a pessoa identificar um bom investimento. Então, se você quer investir acho que até para qualquer coisa, viu? Esse padrão eu peguei aqui, ele não serve só para o mercado imobiliário, mas eu acho que para qualquer outra coisa. É assim, são 4 indicadores que você deve observar para você tomar a decisão. O potencial de valorização disso, o valor dessa valorização, muitas das vezes é possível se estimar, e o prazo para você alcançar isso daí, principalmente em imóvel. Um retorno, né? O prazo para você ter esse retorno e, claro, a liquidez disso daí, porque, assim, é importante você comprar mais barato, é importante que valorize, que seja um prazo legal, mas também é importante que você exerça esse lucro. Você feche esse negócio que alguém venha e te pague isso, que você venda. Então, tem alguns tipos de imóvel, claro, todos eles vão valorizar, tá? Isso é fato. Agora, alguns você vai pôr uma placa de vende e ele vai ficar lá 2 ou 3 anos com a plaquinha lá. Outro vai ficar 3 meses. Sim. Né? 2 meses, 1 mês. E tem regiões que são mais aquecidas para isso e outras menos. Outras menos, entende? Todos esses 4 indicadores, você vai pegar esse imóvel aí, você vai responder essas 4 perguntas. Potencial de valorização, o valor da valorização, o prazo do retorno e a liquidez. Então, você vai colocar um, aí vai pegar o outro, vai colocar nisso, o outro. Então, você está analisando 3 opções, dessas 3 que você está olhando, qual que vai deixar esses indicadores aqui o mais interessante? Assim que você identificar, o corretor te responder, né? Você não precisa ser um especialista. Você já está passando com um especialista, né? Pelo menos é isso que você espera de um corretor, que ele seja especialista. Sim. Então, você está conversando com alguém. Sim. Ele não consegue te dar esses dados, então ele não é um especialista, né? Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Se eu sou uma investidora, vamos supor que eu tenho dinheiro guardado, aí vou comprar um imóvel na planta hoje. Quanto tempo, mais ou menos, eu consigo enxergar um retorno, assim, de valorização? Depende do imóvel na planta. Depende do imóvel. Também. Olha, tem imóvel na planta que não vai ser muito surpreendente. Porque, assim, existe o valor de avaliação e o valor de venda. São 2 valores, né? Quando a construtora ela construiu aquele projeto, né? E ela levou para o banco financiar esse projeto para ela, o banco ele vai fazer uma avaliação disso. Então, isso vai valer, vamos dar um exemplo aqui, 260 mil. Tem construtora que vende pelo que está avaliado. Vale 260, eu quero vender por 260. Algumas não. Deixa uma valorização para o cliente. Fala, ele vale 260 pronto daqui a 2 anos. Bom, eu vou ser justa com o meu cliente, já que ele vai comprar hoje e aguardar 2 anos para morar, vou vender hoje para ele por 200, 220. Entendeu? Legal. Então, só aí já é um ponto. Só aí já é um ponto. E também Agora, depende outro do ponto, objetivo, claro, que é né? o entorno. Porque às vezes você vai comprar algo na planta, só que todo o entorno tá em constante evolução. Que nem a gente comprou um imóvel em Hortolândia, onde vai ter lá
infraestrutura na mesma avenida que vai duplicar, hoje é mão única, vai duplicar. Vão fazer uma ponte ali próxima que também vai dar mais Viaduto, acesso. Sim. Exatamente. Então, o corredor metropolitano que já iniciaram a construção, aí está para finalizar. Então, a gente comprou um imóvel que está próximo de muita infraestrutura da cidade. Mas o legal... Isso valoriza o metro quadrado. Valoriza, mas, por exemplo, né, a gente também comprou na planta, vai ser entregue agora em maio de 2024, né? Mas toda essa infraestrutura que o Igor está passando, né? A gente já sabia que teria, né? Já sabia que já teria, mas se a gente pega a chave do imóvel e já, tipo, eu já vou pegar a chave, já vou vender para poder ter essa valorização, aí é uma rentabilidade, né? Aí depende do objetivo que você quer o imóvel. Eu quero já comprar, eu vou comprar na planta, mas vou pegar a chave, já vou vender para poder pegar o meu lucro. Não, eu vou comprar, mas eu vou manter alugado por um período. Para valorizar ainda mais. Para valorizar ainda mais. Então, nesse nosso caso, depois de, acho que a prefeitura agora de Hortolândia está falando de já começar, obras, né, essas obras. Está iniciando agora. Então, mesmo que a gente está pegando agora, a gente vai ter que esperar esse prazo de finalização dessas obras, do viaduto, de tudo mais, para poder pegar mais ainda uma rentabilização. Também, ó, que a gente está conversando, porque por enquanto deu aproximadamente já uns 100 mil de valorização já num prazo curto de nem um ano que a gente fechou. Então, não deu um ano, já valorizou 100 mil. É uma super valorização. É uma super valorização. E só que a gente sabe que vai mais. Por quê? Uhum. Não acabou as obras de infraestrutura. Já começaram, já melhorou a infraestrutura ali no entorno, só que não terminou. Agora, o que eu faço? Eu pego esses 100 mil de valorização, vendo esse apartamento agora, e aí, com esses 100 mil, eu aplico em mais 2 ou 3 e eu acelero mais, né? Isso eu sendo um investidor agressivo. É o que eu faço. Por quê? Assim eu deixo uma gordurinha para quem vai comprar de mim. E eu consigo liquidez. Aí que tá. Por isso que é importante você conversar com um especialista, principalmente em investimento imobiliário. E se você não conhece nenhum, não precisa quebrar a cabeça, né? Você pode chamar a gente da Imobiliária Conceito, que a gente entende, a gente vai conseguir te auxiliar. Tá bom? Então, você pode passar pelas nossas consultorias, não custa nada. É só chamar a gente, fazer o bate-papo e fechar negócio, né? Então, não precisa quebrar a cabeça. Mas quem que eu vou falar agora sobre isso? Quem, né? Tá Pode fácil. chamar a gente, tá fácil. Enfim, então assim, ou a gente faz esse caminho que a Vanusa deu aí de sugestão. A gente espera mais e pega mais valorização. Embora ainda vai acontecer, mas é um pouco mais lento. Tem 2 anos ainda para valorizar. Então, a gente pagou 200 numa coisa, que agora vale 300. A gente esperar mais 1 ano e meio, 2, a gente ganha mais 100. Vai vender lá por 400, né? Isso se eu quiser esperar mais esse 1 ano ou 2. Mas se eu vendo agora, eu tenho liquidez, porque eu tenho argumento para o comprador. Falo, comprador, você vai comprar esse apartamento de mim, você vai pagar 300 mil aqui, só que tem isso acontecendo aqui perto, que vai jogar esse apartamento para 400 mil daqui a pouco. Você vai ganhar 100 mil de valorização em 2 anos. Tá legal para você? Entendeu? Então, isso também é bacana. Porque eu tô deixando também interessante para o meu comprador. E além de ali ser uma área central. Então, ali é muito aquecido ali. Né? Tem condomínios de alto padrão, de casas ali perto. Nossos vizinhos são alguns condomínios de alto padrão. McDonald's. Então, é muito interessante para o nosso comprador isso daí. É isso que eu estou falando, assim, sobre montar o seu plano de ação, mas tudo vai depender do quê? Do seu perfil de investidor, do seu objetivo de vida, né? Agora, com esse 100 mil de valorização, eu consigo fazer quais negócios se eu fosse liquidar isso hoje, né? Vender isso hoje. Conseguiria isso, aquilo, né? Então, e assim vai para os próximos investimentos. Mas é isso. Basicamente, são esses 4 pontos aí que você que quer começar a investir precisa observar. Potencial, para resumir, né, de valorização, o valor, o prazo do retorno e a liquidez do investimento. A liquidez é muito importante. É isso que faz tudo acontecer. Sem a liquidez, todo outro ponto não é tão importante. Sim. Então, pessoal, para concluir essa parte principalmente de investidores, é assim, eu estava vendo filmes, né, e tal, antigos, lendo livros também, né, livros antigos. Você pode até ler, por exemplo, Na Arte da Guerra, entre outros livros também. O que acontece? Os antigos reis, né, governantes da antiguidade, eles tinham conselheiros sobre determinados assuntos. Para quem também é estudioso da Bíblia, né, quem gosta de estudar a Bíblia também vai perceber, os reis eles tinham seus conselheiros em determinados assuntos. Então, assim, é importante, se você está
sendo bem sucedido aí na sua carreira, está crescendo, quer investir, principalmente o mercado imobiliário, que é assim, é unânime, né? Acho que todo mundo entende que é uma forma de investir muito segura, muito palpável, você aplicar o seu investimento no mercado imobiliário. É importante que você tenha o seu conselheiro, né? O seu consultor de negócios imobiliários. É muito importante. Faz sentido. Se até os reis tinham, né? É importante a gente também ter o nosso. É isso aí, pessoal. É isso que eu queria concluir. Vocês têm mais alguma colocação para fazer? Alguma pergunta, alguma coisa? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, o convite também. Eu acho que foi bem esclarecedor nesse primeiro episódio piloto nosso. Isso. E incentivar as pessoas, né, a procurar um bom corretor, uma pessoa que vá se preocupar com as necessidades dela. Se a pessoa tem um perfil investidor, analisar que esse produto, esse ramo, está sendo um dos melhores produtos financeiros hoje. E é isso. Enquanto é Bacana, isso. E até é a isso próxima. Fechado. Então é isso, Para você, gente. Vanusa, quer comentar alguma coisa? Não? É isso mesmo? Tudo certo. Tá joia, então. Pessoal, é isso aí. Olha, nossas consultorias não têm custo, como eu já disse antes. Então, esse podcast, ele está sendo mais feito e pensado justamente para clientes compradores mesmo, né? Não tanto para corretores de imóveis. Deu para perceber pelo tema e continuidade da conversa. E assim também foi só para dar um cheirinho para quem está assistindo do que vai ser os próximos. Então, os próximos, Vai ter principalmente bastante para coisa. investidor, vai ser uns pratos cheios, tá? A gente vai querer falar sobre investimento em leilão de imóveis, como é que faz, a gente vai querer trazer outros assuntos, né? Outras formas de investir, não só através da alavancagem, através do financiamento, mas também financiamento dentro do leilão. Às vezes você pensa, nossa, vou comprar um imóvel no leilão, preciso ter grana. Nem sempre. Às vezes você só Não precisa de um pouquinho, necessariamente. não necessariamente. Só um pouquinho, a diferença você ainda consegue financiar. E aí aquilo que a gente estava falando. Como que eu vendo imóvel financiado, né? Então, o próprio comprador seu vai quitar o seu financiamento e ainda vai te dar o seu lucro. Então, é muita alavancagem. Então, é isso que a gente o quer imóvel de trazer. leilão também é uma oportunidade bem única, né? Muito única. Tipo, sim. Então, isso a gente vai querer trazer. O consórcio também, né? Tem gente que fala, o que é melhor? Financiamento ou consórcio? É lá naquele primeiro passo, gente. Depende do que você quer para sua vida. Qual é o momento que você está? É um momento de crescimento, de alavancagem? Beleza. Né? É um momento que não, quero fazer algo mais tranquilo, mais estável, tenho um recurso aqui para ficar dando lance e tal. Então vai depender, aí um vai ser melhor, o outro vai ser melhor. Não tem uma decisão, assim, uma martelada, tipo, consórcio é melhor, financiamento é melhor. Não existe isso. Mas aí também, se alguém tiver com alguma dúvida, né, deixa nos comentários. Exatamente. Que daí a gente vai Deixa nos respondendo. comentários E aí a sua sugestão de dúvida. vídeo também, né? Sugestões também, que a gente faz aí também. Bem bacana. Beleza? Então é isso, pessoal. Um pouco disso e outras coisas muito legais aí, que eu vejo que poucas pessoas abordam isso na internet, abordam aí no mercado imobiliário, principalmente na nossa região. É isso que a gente quer trazer para vocês, tá? Conhecimento, informação, oportunidades, bastante progresso aí. Beleza? É isso, gente. Muito bom. Contem com a gente da Imobiliária Conceito. Nossa família tá aí para fazer a diferença para a sua. Tchau, tchau.